Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 19 de dezembro. A gente já está às vésperas do Natal, são 10 horas da manhã, começando o nosso último Cresce e Esclarece desse ano, né? Mas fiquem tranquilos que o ano que vem a gente está de volta, né? A gente só vai dar uma paradinha aí essas 2 semanas, mas o ano que vem estaremos aqui junto com vocês. E para falar sobre esse período do ano até, né, que é um período de reflexão, é um período onde a gente faz uma série de promessas, uma série de reflexões a respeito do que a gente tem feito. O nosso Cresce e Esclarece de hoje vai tratar do tema o que eu vou fazer da minha vida a partir de agora. Olha só, é interessante para todos nós, né? E quem vai falar sobre isso é a Ângela Passadora, a nossa convidada, que é mentora de vida, de carreira, autora, e já está aqui, já conhece os nossos corretores, né, Ângela? Bom dia, tudo bem? Bom dia, querida. Bom dia, Sônia. Bom dia, internautas, membros do Cresce. Para mim é uma grande honra poder fechar o ano com você, falando dessa pergunta, Sônia, e fechando com chave de ouro o Cresce Esclarece de Sim, 2025. com certeza, porque além de ser um período do ano propício para se perguntar sobre isso, né? Eu sei que você coordenou um projeto, né? Coordenou um livro com esse título, não é? Sim, vou mostrar para você aqui. É esse livro, O que eu vou fazer da vida agora, Aham. que traz uma série de reflexões e a gente vai poder bater um papo a respeito hoje. Sim. E eu já quero convidar os nossos colegas que estão nos assistindo, para que também estão em dúvida sobre o que vão fazer da vida agora, para que mandem suas perguntas para a gente conversar sobre esse assunto, né? Então, Ângela, vamos lá. Falando desse tema tão importante, por que essa pergunta ela se tornou tão urgente nesse mundo novo aí, nesse mundo contemporâneo que a gente vive? Porque a gente vive nesse momento, Sônia, não existe uma única resposta. Eu posso trazer a minha visão e cada pessoa tem as suas próprias reflexões, porque essa é uma pergunta existencial, né? É uma pergunta Aham. de vida pessoal, de carreira. E digo que a gente tem vivido um mundo tão corrido, tão diferente, tão diverso, tão cheio de aprendizados, com tanta informação, que às vezes as pessoas podem ficar muito perdidas em relação a o que fazer. O que eu faço Aham. com tanta informação? Como é que eu torno essas informações em conhecimentos e de verdade em sabedoria, que é o conhecimento aplicado na prática? Como é que eu me posiciono? A gente, com tantas coisas acontecendo, concorda comigo que a gente às vezes fica, nossa, como é que eu lido com isso? A própria inteligência artificial que veio para nos ajudar, e às vezes a gente fica, ela é minha amiga ou ela é minha inimiga? Como que eu posso usar isso como uma ferramenta e não ficar dependente dessa tecnologia, por exemplo? Você acha que essas mudanças, elas são, responsáveis, grandes responsáveis também por esse questionamento? O que tem mudado no teu ponto de vista nesses últimos 10 anos, nessas últimas décadas, para que essa pergunta, faça tão parte da nossa vida e também ela deixou de ser uma coisa só dos jovens, né? Ela deixou de ser um questionamento só dos jovens, porque antigamente você falava muito, você se perguntava muito quando você tinha, uma pouca idade, estava na hora de assumir uma carreira, enfim. E hoje eu vejo que as pessoas não têm mais essa limitação na idade, né? Até pessoas mais velhas estão se perguntando: bom, e agora? O que que eu faço da minha vida, não é? Digo para você que essa é uma pergunta muito corajosa e importante, e digo para você que, pela minha percepção, essa é uma pergunta que já existia, mesmo em pessoas mais velhas, em pessoas como nós, jovens há mais tempo. É. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas não se permitiam fazer essa pergunta.
essa era uma pergunta que ficava muito mais latente, muito mais presente em jovens, quando estavam começando suas carreiras, quando estavam buscando que curso universitário fazer, para ter uma atitude acertada e, ao mesmo tempo, o jovem lá do passado, como o jovem de hoje, na fase de 17, 18 anos, não está maduro o suficiente para definir o que vai fazer da vida, apesar de ser um dos primeiros momentos que nós passamos por essa pergunta, que essa pergunta nos atravessa. Mas, como eu falei numa apresentação recentemente, pessoas com mais idade, com 80, 90 anos hoje, que trabalharam às vezes 30, 40 anos numa organização, numa mesma empresa, começaram num cargo mais simples e chegaram até uma diretoria, ou ficaram em um determinado cargo, mas ficaram numa mesma empresa, nem se questionavam se estavam felizes naquele lugar. Simplesmente trabalhavam e pronto. Hoje em dia, as pessoas têm buscado muito, por isso que essa pergunta tem sido presente na vida das pessoas, porque as pessoas hoje buscam trabalhos, buscam estar em lugares nos quais elas se sintam pertencentes, nos quais elas percebam o seu propósito, uma conexão do que elas fazem com o seu propósito de vida. Eu acho que Que eu é por tenho aí. lido, eu tenho lido bastante, várias reportagens que a gente vê falando mesmo das pessoas de mais idade, que já trilharam um caminho profissional, né? E que não se, não estão se permitindo, aliás, trocar, mudar a vida e partir para um novo caminho, começar do zero, né? Muitas vezes, né? É. Não existe mais um temor tão grande quanto existia no passado, né? É interessante quando você fala começar do zero. É começar do zero, partindo do princípio que pode ser uma nova carreira, um novo Aham. trabalho, um novo projeto, mas e todo isso, e todo o conhecimento, e toda a bagagem que essa pessoa traz, já vai ser útil, de certa forma, para Ah, sim. aportar no novo projeto, porque tem toda uma experiência, uma maturidade, uma bagagem que cada um sabe da sua e sabe o quanto que isso foi valoroso. O que a gente não pode é simplesmente amassar e jogar fora e falar: "Não, não quero mais nada disso", mas Aham. tem todo uma riqueza que a pessoa traz consigo, não é mesmo? Sim, com certeza, com certeza. E você acha, Ângela, que essas, revoluções tecnológicas, essa mudança que o mundo está passando, até a mudança climática, a mudança social, nas relações, nos relacionamentos, né, ela impacta muito na escolha profissional e na escolha pessoal? Nesse momento eu percebo que, bem, a gente precisa sempre ter discernimento para usar a tecnologia, para ela não substituir o humano, né, não substituir Aham. as relações. Então esse é sempre um ponto de atenção. E como nós estamos mudando de ano, estamos num momento de uma transformação, estamos saindo de 2025 para 2026, vale nesses momentos das promessas de fim de ano, do planejamento do Aham. ano seguinte, vale essa reflexão. Como que eu posso utilizar bem a tecnologia para que ela possa ser uma ferramenta e não ser o meu amigo íntimo, né? Então, e ao mesmo tempo, a tecnologia, sim, e esse momento novo, ele impacta nas escolhas profissionais e pessoais, principalmente, eu falo nas escolhas profissionais, porque a gente também ainda vive um universo que vão existir profissões que a gente ainda não sabe, que não temos Aham. conhecimento, são as tais profissões do futuro. Tem alguns estudiosos que falam sobre futurologia, né, futurismo. Então tem muitas coisas ainda que nós não sabemos que vão aqui, nós nem sabemos que não sabemos ainda. Com certeza. Eu vejo, a minha grande preocupação é com relação ao relacionamento humano mesmo, é como Sim, você disse, né.
evitar que as ferramentas tecnológicas se tornem nossos melhores amigos, né? Elas são ferramentas, mas não são. É muito complicado você utilizar uma rede social, enfim, como se ela fosse um conselheiro da sua vida, né? Justamente. Por isso que, até para usar uma inteligência artificial, às vezes para te ajudar num projeto, não dá para fazer um Ctrl C, Ctrl V, né? Não é um copia e cola. Precisa ter o tom da pessoa, né? Precisa Sim, continuar tendo a interação entre as pessoas, para que isso não se perca, para que de fato a tecnologia seja utilizada em favor das pessoas e não num processo de adoecimento e de sim. isolamento. A gente se preocupa, porque a gente sente que a nossa sociedade está um pouco doente, né, por conta Sim. disso, né? Ainda mais nesse E momento que tem se falado bastante sobre a saúde psicossocial dentro das sim, organizações. Se sim, você vê uma das minhas, eu apareço aqui como facilitadora de SPT. O que que é SPT, né? Segurança psicológica de times. A gente precisa continuar cuidando da saúde mental, da saúde psicológica das pessoas dentro dos sim. ambientes. Muitíssimo importante, né, Angela? Nossa, nem fale, porque se você enfrenta no dia a dia, né, com o teu time que não está saudável mentalmente, meu Deus do céu, os resultados caem vertiginosamente, né? Sim, sim, cai mesmo. E falando em estabilidade financeira, né, você acha que as pessoas estão buscando mais alguma coisa além da estabilidade financeira depois da pandemia? Porque muito se falava, né, quando a gente estava na pandemia, a gente falava: "Nossa, o ser humano vai sair dessa pandemia diferente", né. Como é que você está vendo essa realidade agora? Sônia, tem algumas pessoas que estão buscando, mas, eu digo que alguns valores para as pessoas que despertaram com a pandemia, com esse colapso que a gente teve, estão buscando além da questão financeira, porque, eh, estão despertando para o que que a gente precisa fazer de diferente. Aham. Para esse olhar para a cidadania, para sermos melhores seres humanos. Então existem vários movimentos buscando, além da estabilidade financeira. A estabilidade financeira é importante, nos traz segurança, nos traz, conforto para que a gente possa realizar melhor os nossos sonhos. Mas, a gente não pode deixar de lado, as outras coisas que são fundamentais, que são as relações, que é o bem-estar, mas a gente ainda tem um bom caminho nesse sentido, de É. boas oportunidades. Eu faço votos, né, porque eu era uma dessas pessoas que tinha um pouco uma expectativa bem alta depois do fim da pandemia, e eu acho que eu me Sim, frustrei um pouco. Eu acho que não sei se a gente aprendeu tanta coisa, eu acho que ainda falta muito para o ser humano aprender, é. né. Sabe as pessoas não falam, é triste isso, mas lembra que você já deve ter escutado, as pessoas têm memória curta? Ah, sim, com certeza. É triste isso. Eu É, fico muito feliz que eu tenho várias pessoas no meu entorno, mesmo eu, tenho esse olhar de o que que eu posso fazer de diferente? Como eu posso ser grata pelas crises, pelas oportunidades e me transformar com isso? Infelizmente, não são todas as pessoas que estão assim, e como você mesma disse, eu também me frustrei. Agora, o é. importante é que a gente perceba que tem bastante gente desperta, acordada e querendo promover uma transformação. Então, eu ainda continuo acreditando no ser humano. Ah, eu também. Eu acho que o dia que a gente parar de acreditar, então, aí sim é que não vai ter mais jeito Aí mesmo. desanda, né, Sônia? Aí Com desanda. certeza, com certeza. E Ângela, uma palavra que ganhou uma força muito grande, na atualidade é a palavra propósito, né, esse conceito de ter um propósito, nas decisões de carreira, na vida. Você acha que isso é o fundamental?
Eu acredito que isso é muito importante. Nos processos de mentoria que eu conduzo, vários clientes, quando é feita essa pergunta, muitas vezes se incomodam, se mexem na cadeira. Poxa, essa pergunta me incomoda, porque eu não sei qual é meu propósito. E tem aquela máxima também, né? Falando, trazendo um pouco de reflexão aqui, se eu não sei para onde ir, qualquer lugar serve, qualquer Aham, porto. Então, sim. tem algumas pessoas que vivem assim, deixa a vida me levar. Na música do Zeca Pagodinho é maravilhoso, é gostosa até de cantar, de brincar com o samba. Mas na vida, se a gente não cuida do que a gente deseja, não cria nossos sonhos e faz por onde acontecer, a vida vai levando. Então faz muito sentido, sim, a gente ter um propósito e buscar. E, poxa, às vezes não é exatamente como eu quero, no tempo que eu quero, mas ter a paciência, a resiliência e a flexibilidade para a gente se transformar a cada dia pode nos ajudar muito a realizar os nossos propósitos de vida e carreira. Vida pessoal, vida e carreira não dá, né? Porque é vida pessoal e profissional. A carreira faz parte da vida. É, com certeza. E, Ângela, você, na coordenação desse livro, você deve ter se deparado com diversos depoimentos, diversas histórias, assim, que são, totalmente pertinentes ao momento que a gente está passando no mundo, né. E que histórias que esse livro traz que rompem com esse roteiro tradicional de vida, de carreira, e que você pode aqui ilustrar um pouquinho para a gente. Este livro, ele traz uma coletânea muito inspiradora de mulheres. Ele foi escrito exclusivamente por mulheres 50 a mais, que passaram por momentos de transformação, momentos que se fizeram essa pergunta: poxa, depois de uma crise, de uma situação, de algo que não fazia parte daquele planejado, sabe? E Aham, agora, o que que eu faço da minha vida com essa situação que aconteceu? Então, tem diversas histórias, tem questões de carreira, tem algumas questões pessoais, tem questões da maternidade, do maternar, de questões muito voltadas para o feminino. E esse livro, ele rompe sim com aquele silêncio, porque mulheres da nossa idade, um pouco mais jovens há mais tempo que a gente foi convidada a calar, muitas vezes a não nos posicionarmos diante de algumas situações. Então esse livro atravessa essa rompe esses silêncios e traz muita inspiração para traz muita inspiração para mulheres que às vezes nunca pensaram em escrever. É muito bacana, uma das coisas que rompe com o tradicional, esse livro, é que nós acabamos, a Adriana Fetter e eu, que coordenou comigo, né, minha amiga e mentora também, coordenou comigo esse livro, nós tivemos a oportunidade de trazer mulheres que são sábias, que são inspiradoras, mas nunca pensaram em serem autoras. Algumas não se permitiam, cada uma na sua carreira, cada uma no seu mundo, uhum. tem histórias inspiradoras, mas nunca pensaram: nossa, por que você pensou em mim? Eu não tenho uma história boa para contar. Tamanha, às vezes, a autossabotagem. Como assim Sim. eu tenho uma história bonita para contar? E aí a gente começou a ajudá-las a resgatar e a mostrar para elas quanto que elas poderiam, com as suas histórias, inspirar outras mulheres. Então esse foi um processo incrível e isso rompe com o roteiro tradicional de vida e Sim. carreira. Você acha que, na tua experiência com esse livro, você acha que é o que que é mais frequente? Essa pergunta, "O que eu vou fazer da minha vida a partir de agora", é mais frequente para homens ou para mulheres?
Olha, essa é uma boa pergunta. Eu digo para você que essa pergunta aparece tanto para mulheres como para homens. O que a gente tem visto é que as mulheres acabam tendo um pouco mais de coragem para se expor, têm mais coragem para se fragilizar e para mostrar as suas vulnerabilidades. Agora, o bacana que a gente identificou é que, a partir de começar a trazer essa pergunta, e mesmo em alguns trabalhos que eu tenho feito voltados para mulheres, sobre o fenômeno da impostora, sobre a jornada da heroína, alguns outros temas, Aham. acabei tocando alguns homens que estavam, às vezes, na organização desses projetos com a gente, mas nos bastidores, e alguns deles começaram a perguntar: Poxa, Ângela, mas e eu? Como é que eu me posiciono nesse momento novo? E a partir dessa pergunta que alguns homens começaram a fazer, esse incômodo, por que que eu não estou nesse movimento? Nós vamos lançar, nós já estamos conversando com alguns homens que querem estar nesse novo momento, que estão abertos para se fragilizar, para se vulnerabilizar e para inspirar outros homens. Então, nós vamos fazer um livro desse, escrito por homens. Estamos, Ai, nesse que momento, bacana. Olha, eu conversando com alguns não homens. sabia disso, hein, tá vendo? Olha só. Isso vai ser, porque até você sabe que até a editora falou: Poxa, vocês estão fazendo uma proposta revolucionária, porque nesses temas voltados para o autoconhecimento, para essa vulnerabilidade, para expor a vulnerabilidade e o que eu aprendo com isso, é muito mais comum vermos mulheres se Sim. abrindo nesse espaço de aprendizado, de não julgamento, de se abrir, né? Então, porque a gente não está falando de carreira, a gente está falando de vida, De de vida. mudanças É. de vida, de momentos de inflexão e de transformação. Então, está sendo muito bacana ver alguns homens se mobilizando com essa pergunta, não só no silêncio, né? Mas querendo participar desse movimento. Então, isso está sendo incrível. Ah, eu imagino e já estou curiosa para ler. Você está me estimulando aqui a ler as duas versões, a Mas masculina e a é bacana a feminina. gente tomar um café para conversar sobre Com isso. certeza, Sair porque do virtual e bater um é, papo presencial. com certeza. A gente tem um comentário aqui da Vanessa Brick. O livro traz histórias reais de mulheres reais e seus desafios. Quando contadas, as histórias inspiram outras mulheres a enxergar que toda biografia importa, né? Olha que bacana. E a E, Vanessa, a Vanessa é uma das nossas coautoras. olha só que legal. É, Então, ela já contou a história dela também no livro. ela contou a história dela no livro, inspiradora. E como é que essa obra, ela valida trajetórias não lineares, mudanças tardias, reinvenções profissionais? Você acha que esse contar essa história, ele acaba propiciando que outras mulheres também se identifiquem e outras pessoas, não só mulheres, né? Porque o Sim, livro não é só, ele é de mulheres, mas não é só para mulheres, né? não é só para mulheres. Eu digo para você que, bem, é um projeto novo, ele acabou de sair do forno, está bem quentinho. Nós fizemos um lançamento aqui em São Paulo desse livro, dia 5 de dezembro, e Bem dia recente. 12 de dezembro, lá em Brasília. Eu estive nos dois Aham. lançamentos, juntamente da Adriana, que é essa parceira, que mora em Brasília, porque nós temos mulheres de vários lugares. É um grupo de 25 mulheres escrevendo suas histórias. Além da nossa prefaciadora, que é uma inspiradora, uma mulher inspiradora, a pós-faciadora é uma poetisa, que também ela faz uma homenagem às mulheres. A capa do livro ela foi feita por uma das coautoras, nossa coautora com mais idade, que tem 90 anos, é uma artista Nossa, plástica. que maravilha. É, então, digo para você que ele começou, ele veio para o mundo agora,
mas pelos depoimentos que nós temos escutado das pessoas que estiveram no nosso lançamento, nos nossos lançamentos, e estão já nos dando retorno, já está sendo inspirador. E tem, inclusive, a partir daí, de começar a ler o livro, um homem se manifestou na semana passada dizendo: eu quero ser autor do livro da edição de homens. Olha que legal, que bacana. É isso que é o legal da história, né? Porque você está tocando o coração das pessoas, né? Tocando e incentivando e motivando essas pessoas a realmente refletirem sobre esses assuntos, né? Que são essenciais na nossa vida, né? Verdade, Sônia. Você acha, Ângela, que a gente sofre muita pressão social para fazer a escolha certa, seja ela no momento da juventude, ou seja ela um pouco mais velha, né, com mais idade, enfim. Você acha que essas pressões são maiores nas escolhas femininas? A pressão sempre existe. Então, existe uma expectativa que as pessoas façam suas escolhas certas. E Uhum. entre as mulheres, a gente costuma dizer, né? A gente fala muito, mesmo entre mulheres, existe sim a expectativa ainda que a mulher acolha, que ela cuide, e a mulher tem isso no DNA, né? Tem O lado esse. maternal, né? Tem o jeito de cuidar, né? Tem isso já no seu jeito de ser. E existe sim expectativa grande sobre as escolhas femininas. Agora, não é só nas mulheres, mas eu estava falando que entre mulheres fala-se bastante sobre a sororidade, sobre o cuidado umas com as outras, até porque a gente tem vivido momentos desafiadores, ainda de agressões com mulheres. Mas Sim. a gente ainda vê mulheres num movimento de falar de sororidade, falar do cuidado umas com as outras, mas só que não. Ainda existe uma dificuldade e uma competição grande entre mulheres. Então, temos boas, como eu comentei há pouco, nós temos boas oportunidades ainda de melhoria, de desenvolvimento, de conexão. Principalmente eu sinto isso um pouco, principalmente no lado do profissional, né? Essa Sim, disputa, eu acho que talvez até por estarmos numa posição ainda diferenciada com relação aos homens, de ganhar, ter um salário menor, enfim. E aí é mais difícil para a mulher se destacar, então acaba havendo uma competição até entre mulheres mesmo, um pouco mulheres. maior, né? No lado profissional, né? A competição acontece. O problema é quando a competição é desleal, É, quando se fala uma coisa e pratica outra, que aí é incoerência, né? Aí é, esse pedaço é triste. Por isso que a com gente certeza. precisa trazer consciência e fortalecer essa rede, para que a gente seja de verdade apoiadora e nós, para que sejamos apoiadoras umas das outras e para que a gente também faça um movimento de trazer o masculino para essa história. Sim, sim, que O é masculino importante, né? saudável, né? Com certeza. E a gente fala, você falou em fenômeno da impostora, né? É possível combater a solidão dessa decisão e o fenômeno da impostora? Sim, primeiro trazendo consciência. Quando a gente fala em fenômeno da impostora, não sei se esse é um termo conhecido para todas as pessoas que estão nos escutando, mas é Uhum. aquela falsa sensação de incapacidade que tanto homens como mulheres viveram, vivem ou vão viver em algum momento. Tem um percentual bastante grande da população, isso tem estudo, né? Tem vários estudos que falam a respeito disso. Nós foi até tema de uma das nossas conversas aqui no Cresce, Uhum. né? E é aquela sensação de, nossa, esse elogio tem alguma coisa por trás disso. Eu não sou capaz, não, eu não vou conseguir. E a pessoa
mesmo declarando isso, tendo uma bagagem, tendo todo um conhecimento, uma sabedoria, tendo as condições propícias, mas é aquela sensação de incapacidade. Então, tem condição, e a gente vive isso, né? As pessoas podem viver isso por meio de uma educação muito restritiva, autoexigência, aquela necessidade de ser a crise do perfeccionismo. Então, as razões são as mais diversas. Mas o que a gente pode dizer aqui, que primeiro, a partir do autoconhecimento, a gente pode e tendo sempre, eu sempre valorizo muito ter um mentor, ter alguém para conversar, a pessoa não se sentir sozinha, porque muitas vezes a gente não avança por se fechar. Então, quando eu abro essa vulnerabilidade para alguém que eu tenha confiança e é alguém que pode ser um ponto de apoio, seja um mentor, seja alguém da minha confiança, um psicólogo, a gente não pode viver sozinho nesse momento. A gente precisa construir nossa rede de apoio e se fortalecer. Então, é possível. E a solidão não é bacana, né? Solitude é É, importante. Às vezes a é, gente precisa de momentos, nós precisamos gostar da nossa companhia, mas não sim, precisamos nos sentir tristes e sozinhos, né? Nessa sensação de solidão. com certeza. E para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta assim que tem tudo a ver com esse tema. Como é que a gente consegue retomar a autoria da própria vida? O que que isso significa na prática? Poxa, que gostoso escutar você falando isso. De novo, a partir do momento que a gente se reconhece, a partir do momento que a gente tem o pulso para a ação, porque quando a gente fala em transformação, a gente precisa. A transformação, a própria palavra já diz, né? Transformação. Eu preciso mudar a partir de uma ação. Aham, Se eu estou num movimento que não está sendo bom para mim, não está sendo saudável, quanto que eu me disponho a sair da procrastinação e ir para a prática e cuidar do meu bem-estar. De novo, a gente se reconhece e a gente se valoriza muitas vezes das relações. É muito importante a gente se fortalecer nas relações. E, ao mesmo tempo, o autocuidado, né? Então, como é que eu estou cuidando das minhas saúdes? Porque a saúde não é a saúde física, é a saúde financeira, é a saúde familiar, social, emocional, espiritual, psicológica. Como é que eu estou cuidando disso? Então, a partir do momento que eu me disponho a olhar para mim, e às vezes a gente olhar para a gente mesmo pode doer, porque a gente pode se dar conta de algumas partes que não estão bacanas. Mas eu posso sentar e chorar, ou eu posso sentar, chorar e me movimentar. É uma é, isso escolha. é, isso é o essencial, né, Ângela? É sim, Sônia. Eu quero te agradecer muito, quero já te desejar um excelente Natal, um ano novo maravilhoso e que a gente possa estar junto novamente, né? O ano Sim, que sim. vem, e conversando e refletindo sobre esses assuntos que realmente precisam ser discutidos para que as pessoas consigam ter um relacionamento melhor, seja profissional, seja pessoal, enfim, para que a gente consiga melhorar, né, como ser humano. Sim. Também te agradeço, te desejo um Natal abençoado a você e a todos que estão aqui com a gente. E que 2026 seja um ano próspero, de boas e lindas transformações. Com certeza. Muito obrigada a todos que estiveram conosco nessa manhã. Quero agradecer a audiência já desse ano todo de 2025 e que 2026 seja maravilhoso para todos nós. Um grande abraço, bom final de ano e em janeiro estamos juntos novamente.